Aleluia. Deus é bom. Pedi só para Mateus ficar comigo hoje à noite. Quer uma cadeira, irmão? Precisa não? Obrigado, gente. Você pode dar uma salva de palmas para eles, pelo trabalho maravilhoso que eles estão fazendo para o nosso Deus. A Bíblia nos manda dar honra a quem honra, louvor a quem louvor. Mas eu gostaria de colocar algumas coisas diante de você essa noite. Eu gostaria de lembrar de alguns princípios fundamentais no nosso relacionamento com Deus e com Jesus Cristo. A grande pergunta que eu lhe faço nessa noite é: qual foi o principal motivo da vinda de Jesus Cristo? Será que você estaria pronto essa noite para responder por que Ele veio? E por que você precisava recebê-lo? Qual foi o propósito que o próprio Cristo disse acerca dele mesmo, que ele viria cumprir aqui na terra? Antes de falar da primeira vinda, eu às vezes gosto de começar de trás para frente. Eu vou lhe falar da segunda, porque aquele que veio também voltará. Ele vem buscar a mim e a você. E alguns de nós nem da morte provaremos, seremos arrebatados juntamente com Ele. Alguns de nós não vai saber o que é o fôlego de vida se esvair. Nossos sentimentos estarão totalmente entregues a Ele. E por causa do amor que Ele tem por mim e por você, Ele vai vir. E vai nos livrar também dessa dor. Eu acredito que Ele está voltando. E eu acredito que está próximo o dia do Senhor para mim. Mas eu sei que existe uma grande expectativa em nós, a igreja, acerca da vinda de Jesus. Acerca desse dia glorioso onde vamos nos encontrar com Ele. Onde esse corpo corruptível será semeado, mas vai nascer incorruptível e em glória, glorificado com Deus. Eu gostaria que você estivesse muito conectado ao que Deus irá fazer nessa noite. Porque alguns de nós teremos visitações do Espírito durante essa madrugada. Alguns de nós, durante a reunião, hoje mesmo, vão perceber o toque e o fervor do Espírito, fluindo de dentro e fluindo da nossa vida, para trazer vida a outros. Alguns de nós serão tocados por aquilo que os discípulos diziam: Deus, enquanto a Tua palavra vai ser ministrada com intrepidez, estende as Suas mãos poderosas sobre a minha vida e faz sinais, prodígios e maravilhas. Em nome de Jesus eu declaro o Espírito da vida, que vivifica os corpos e que faz com que andemos em novidade de vida, sendo mais intenso em você. Uma nova comunhão, uma nova graça sendo dispensada. E o favor de Deus lhe alcançando de uma forma sobrenatural. Eu preciso lhe dizer, porque eu estou ansioso num bom sentido da palavra. Quando eu vejo Paulo dizendo: morrer para mim não é lucro. Eu não tenho mais a minha vida por preciosa. Antes a minha vida eu dei por aquele que se deu por mim. Quando eu vejo ele dizendo: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo, não vivo mais para mim mesmo, mas vivo por aquele que morreu por mim. Venceu a morte também por mim, ressuscitou por mim. Paulo decidiu não viver mais em si mesmo. Decidiu abrir mão de pneuma, de psique. Ele decidiu abrir mão da vida que nós recebemos como um fôlego, como um sopro da parte de Deus, para viver a vida da fé,
A vida Zoe, a vida que sai do contexto desse mundo e das coisas desse mundo e toca na essência daquilo que Deus é, nos atributos e nos invisíveis dele e no seu eterno poder, que trazem o seu caráter para si, que se torna a imagem de algo ainda maior, ainda melhor. Eu preciso lhe dizer o propósito da segunda vida. Em 1 Coríntios capítulo 15, você não precisa abrir, o texto base hoje é João capítulo 10, você já pode ir abrindo lá. Mas eu quero ler primeiro alguns versículos antes, em 1 Coríntios 15, que diz: então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai, ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará àquele a quem todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Diga assim comigo: Deus sendo tudo, em todos. Na segunda vinda de Jesus para a terra, a Bíblia diz que ele vai entregar um reino para Deus pacificado, após ter destruído todos os inimigos de Deus. Todos os inimigos se levantam contra o conhecimento, contra a graça e contra a vida de Deus que ele veio nos dar. A Bíblia diz que quando ele estiver com um reino pacificado, com todas as coisas vencidas e subjugadas debaixo dos seus pés, ele vai oferecer a Deus o reino que Deus confiou a ele mesmo. Isso quer dizer, Jesus está em mim e em você, e através da sua igreja e através dele mesmo, quando ele descer na segunda vinda, lutando contra os principados e as potestades e todo o poder que se levanta contra Deus, para devolver a Deus um reino pacificado, para que nós possamos desfrutar do melhor da vida que um homem pode ter, que é Deus sendo tudo em todos. É quando eu e você estaremos diante dele, não mais divididos, não mais vivendo o que nós chamamos hoje, diz que a carne, o espírito milita contra a carne contra o espírito, para que porventura não se faça o que é do nosso querer. Sabe, às vezes estamos divididos por dentro, aquilo que nós queremos, não sabemos bem como interagir com essas coisas, porque estamos divididos. A nossa carne e o nosso espírito lutando um contra o outro para que não se faça o que é do nosso querer. Mas hoje Deus está lhe chamando a viver a vida no Espírito, para andar em novidade de vida, para que o seu querer, o bom querer da sua vida aconteça. Deus está lhe chamando para um nível maior, um nível de expectativa em coisas que não são desse mundo, mas em poderes do mundo vindouro que podem se apoderar da sua vida, do Espírito Santo da graça, de você poder trazer a imagem do que é celestial para a sua vida. Porque a Bíblia também diz ainda em 1 Coríntios capítulo 15, pois está escrito assim: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, diga comigo, Jesus Cristo, espírito vivificante. E aí ele diz assim, mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. Primeiro o homem foi formado da terra, do que é terreno. Mas olha que coisa linda, ele diz assim, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais.
Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Quando nós fomos criados por Deus, a Bíblia diz que houve um concílio, uma reunião santa e divina do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles disseram assim: façamos o homem à nossa imagem e à semelhança. E aí a Bíblia diz que Ele nos pegou do pó da terra, nos deu forma do pó da terra e soprou sobre nós o fôlego de vida. Literalmente, um sopro colocou dentro do homem uma vida chamada Shai. Essa vida e essa palavra Shai, esse fôlego de vida, significa um sopro da parte de Deus. Um sopro da parte de Deus que traz manutenção, existência, vitalidade, que nos deu uma alma. O primeiro homem, ele foi criado alma vivente. Você vai ver em todo o contexto da criação, a Bíblia falando que Deus criou os seres viventes, até vir a criação do homem, onde foi criado alma vivente. Isso significa, existem habilidades em mim e em você que não encontraremos em animal nenhum nessa plenitude. Eles são seres viventes criados por Deus, mas eles não receberam do fôlego, da manutenção, do sustento que vem daquilo que é divino, da essência da pessoa de quem Deus é, da imagem de um Deus poderoso e soberano. Diga assim comigo: eu fui criado da imagem de Deus. A imagem de Deus me criou. É assim que a Bíblia ensina. E aí agora o Napesh, o fôlego de vida, o sopro de Deus traz para você uma vida que era sustentada pelo próprio Deus em um corpo terreno. E aí agora Jesus vem e diz que haverá novos céus e nova terra, que Ele está subjugando todas as coisas debaixo dos seus pés para entregar a Deus um reino pacificado. E Ele agora nos promete um corpo glorificado, não um corpo onde a principal essência é o pó de uma terra, mas um corpo onde a glória de Deus se faz tão presente, se faz tão forte, tão única na minha e na sua vida, que nós não seremos mais reconhecidos como corpos terrenos, mas como corpos celestiais, glorificados da parte de Deus. Mas preste atenção, enquanto estamos nesse corpo que está sobre o fôlego de vida, que está ainda sendo sustentado pelo ar dos seus pulmões, que precisam ser cheios e se esvaziarem constantemente, em uma atmosfera propícia para isso. Enquanto estamos dessa forma, Jesus veio para trazer uma condição diferente a mim e a você. Porque essa vida que foi nos dada por um fôlego, ela encontrou condenação quando o pecado entrou. Deus disse para Adão: se você tocar no fruto do conhecimento do bem e do mal e comer dele, certamente você vai morrer. Esse fôlego e essa vida e esse sustento que está na sua conexão comigo em Shai, ele vai encontrar uma barreira, um espaço, uma separação, porque a Bíblia diz que o pecado, ele faz separação, ele causa separação entre o homem e Deus. Então, como nós tínhamos uma vida que era sustentada, mantida por Deus, a partir do momento que o pecado entra e se coloca entre o homem e Deus e faz essa separação, todo o contexto de sustento e de projeto de Deus para aquela vida, ele se esvai e ele é destruído por Satanás. Começa o ministério da morte e da iniquidade reinar sobre a terra. O homem dá direito a Satanás, que se torna o príncipe do nosso mundo.
E aí agora existe algo que nos separa de Deus, o pecado. E quando eu estou falando isso, eu estou falando nos separa no contexto de humanidade, não de você pessoalmente, porque Ele já levou o seu pecado. Entenda o que eu estou trazendo para você como ensino. E aí dentro desse contexto daquilo que a Bíblia tem para mim e para você, nós precisamos entender esse cenário para poder compreender a vinda de Jesus e a importância que isso teve para mim e para você. Porque nós não devemos receber a graça de Deus em vão. Nós não devemos colocar a Cristo e a vida que Ele nos deu novamente naquilo que a Bíblia chama de vitupério, a vergonha pública. Nós temos que receber essa vida e valorizá-la e não tê-la como comum, porque o que você vive, meu amado, não é comum. A consciência de Deus em mim e em você deveria mudar até a forma como nós nos alimentamos. Porque Paulo diz que nós devemos apresentar íntegros, corpo, alma e espírito, nos conservar íntegros até o dia da vinda dele. Se você vai ver, depois que o pecado entra, até a alimentação do homem muda. A maneira como os animais se relacionam um com o outro, a maneira como a humanidade se relaciona com os animais, tudo muda no sistema. Mas eu não sei se você sabe, isso vai ser restaurado. A Bíblia também fala que uma criança vai poder guiar um urso e um leão. Vai poder brincar com eles em meio a um pasto. Que eles vão voltar a pastar. Pode parecer loucura para você, urso e leão pastando, porque dizer, mas como eles não comem isso? Como também um homem não comia carne. Como também um homem não se alimentava da morte. Como hoje nós nos alimentamos. Porque para comer carne você tem que matar alguém. Ou algum ser vivo. Mas o nosso sistema foi totalmente alterado por causa do pecado e dessa separação entre o homem e Deus. Mas agora precisamos entender, um vazio dentro do homem, a manutenção que nos dava vida, que nos dava sentido, está longe de nós por causa do pecado. Algo foi roubado, destruído. Simplesmente entramos em obscuridade. Mas graças a Deus que nos dá vitória em Cristo, que restaurou a nossa comunhão com Deus e o nosso Pai através dele. E a Bíblia diz que a vida estava em Cristo. Diga assim comigo agora, Zói estava em Cristo. E essa vida se tornou a luz da minha vida, a luz dos homens. E nós vimos a glória de Deus nessa vida, a glória do unigênito, de ao homem não mais formado somente do pó da terra e separado daquilo que o sustentava do pecado, mas a glória de um homem gerado por Deus, que podia andar em compaixão, que podia andar em amor, que podia fazer sinais, prodígios e maravilha, que se fazia pobre para enriquecer as outras pessoas, que se fazia saúde para trazer cura ao que estava doente, que não tinha problema nenhum em ir aos becos e aos lugares ermos da vida, de se isolar em um deserto 40 dias e 40 noites para encontrar Satanás face a face e vencê-lo pela palavra e deixar para mim e para você um novo caminho. Nós vimos a glória daquele que andou fazendo bem a todos e curando os enfermos e os oprimidos de Satanás, libertando pessoas cativas pelos demônios. Nós vimos a glória de um homem gerado por Deus, nascido do Espírito, nascido com a própria vida de Deus. Nós vimos e contemplamos a Jesus Cristo, e a Bíblia diz em 1 João que quando nós olhamos para Ele como Ele é, nós somos transformados de glória em glória. Nós começamos a tomar a forma e a imagem dele, o ser celestial glorificado em Deus,
que venceu a morte, que fez cativo Satanás e toda a sua obra. Nós somos transformados conforme a sua essência e a sua herança. E a presença de Deus agora se faz manifesta a mim e a você. A habitação do Espírito foi restaurada ao homem. O homem e a humanidade passa quase 4.000 anos sem provar da comunhão do Espírito, sem ter o auxílio e a ajuda que faz conexão entre o homem e Deus. E Ele vem e nos traz essa presença gloriosa e majestosa. Eu não sei você, mas como eu sou feliz por conhecer o Espírito Santo. Como eu sou feliz em poder acordar de manhã e ouvir os seus conselhos e ter direções para o meu caminho. Como eu sou feliz de ter encontrado essa pessoa linda, extraordinária e maravilhosa, que é amor, que é paz, que é alegria, que me traz mansidão, que trouxe domínio para a minha vida e para a minha carne, que me fez andar com todo o poder e graça e favor que há no Espírito. Como eu sou feliz de me relacionar com o Espírito Santo. E quando estou diante da enfermidade, existe um dom de curar, que vem e passa e opera através da minha vida e traz restauração ao doente. Como eu sou feliz de me relacionar com o Espírito Santo e poder ter palavra de conhecimento e de sabedoria. A profecia de Deus vive em meu coração. Como eu sou feliz em me relacionar com o Espírito Santo e viver os milagres que há na palavra de Deus. Como eu sou feliz! Mas a pergunta é: por que Ele veio? João capítulo 10. Vim para adorar-te. Vim para dizer que te amo, ó Pai. És tudo para mim e eu exalto teu nome. Eu exalto teu nome. Exalto teu nome, ó Pai. Vim para adorar-te. Vim para dizer que te amo, ó Pai. És tudo para mim e eu exalto teu nome. Eu exalto teu nome. Eu exalto teu nome, ó Pai. Espírito Santo, damos liberdade a você nessa noite. Você é bem-vindo em nossa vida e nesse lugar. Que seja feita a vontade do Deus Altíssimo e não a nossa. Trazemos todo o pensamento cativo a você e te damos o nosso coração e a nossa vida. João capítulo 10 diz: em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobre de outra porta quem pula os muros, esse é ladrão e salteador.
Aquele que porém entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome suas próprias ovelhas e conduz para fora. Depois de fazer todas as que lhe pertencem sair, vai adiante delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus propôs essa palavra e eles não compreenderam o sentido daquilo que lhe falava. E agora eu quero que você comece a ver comigo, diante de todo o cenário que nós estamos vendo, Jesus Cristo, diante desses homens e dessas mulheres, falando acerca da porta do aprisco, dizendo que existe um lugar que o bom pastor utiliza para entrar e para sair. Ovelha e pastor entram pela porta, não entram pelos fundos, nem procura atalho, nem procura dar jeitinho para alcançar o objetivo e chegar onde deseja estar. Nós nos colocamos diante do porteiro, e eu acho tão interessante porque Jesus está usando linguagens aqui da terra. Ele está falando sobre ovelha, sobre aprisco, mas quando ele vai falar do porteiro, ele usa uma palavra que dá a conotação daqueles guardiões das portas do rei, das entradas para o palácio. E aí ele começa a falar sobre ovelhas, e depois usa a expressão de um porteiro que abre a porta para que se entre dentro de um palácio. E aí ele começa a falar que é a porta do aprisco, e as pessoas começam a ficar confusas, e a Bíblia diz que eles chegaram para eles: rapaz, vamos logo ser mais objetivo, facilite nossa vida, pelo amor de Deus, ou pelo amor de você mesmo, né? Porque eles ainda não entendiam ele como Deus. Eles diziam: facilite nossa vida, você é o Cristo mesmo, é você o ungido de Deus, é ou não é? E aí, dentro desse contexto, com esse cenário, com toda essa confusão que Jesus tinha causado na mente deles, Jesus começa a explicar o contexto da porta, do porteiro e de todas as situações. Eu não vou ler versículo a versículo, você vai poder fazer isso em casa, mas eu vou lhe trazer algumas coisas dessa parábola. A primeira coisa é, ele depois se localizou nesse texto em dois lugares. Ele disse: eu sou a porta e também sou o bom pastor. Quando ele disse eu sou a porta, ele está dizendo a mesma coisa que ele já tinha dito em João capítulo 3, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ele também estava explicando que essa porta se abre quando Deus dá permissão a ele de entrar. Quando existe um auxílio para que ela se abra, que ela não se abria porque ele queria e da forma como ele desejava somente. Jesus diz com muita humildade, que às vezes nós somos cristãos e não queremos dizer: eu não faço aquilo que eu quero fazer e nem falo daquilo que eu quero falar. Eu faço aquilo que eu vejo o Pai fazer e falo daquilo que eu ouço o Pai falar. Ele era humilde o suficiente para dizer: eu sou a porta. Eu sou a entrada para o reino de Deus, para um lugar secreto, para a presença manifesta do Rei. Mas não sou eu que abro, quando quero ou quando deixo de querer. Existe um porteiro, existe alguém que me auxilia, o Espírito Santo da graça. Esse porteiro abre para que as minhas ovelhas entrem. E abrem quando elas estão comigo para sair fora também, para fazer o propósito. Porque a igreja não foi criada para ficar em quatro paredes somente adorando a Deus. A igreja foi criada também para sair ao mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E sinais iriam acompanhar a sua vida enquanto fazemos isso. Curas, milagres, pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, coisas sobrenaturais acontecendo fora do aprisco, não somente dentro. O aprisco é o lugar onde eu e você
entramos e somos cuidados das nossas feridas. Se precisarmos de cura, de qualquer coisa, Ele vai ter disponível para mim e para você. Para isso essa reunião está acontecendo. Mas existem coisas que Ele quer guiar a mim e a você para fazer fora. Existem propósitos de Deus que não vão se cumprir aqui dentro na sua vida. Vão se cumprir quando você sair cheio da presença dEle. Sendo guiado pelo Espírito, saindo debaixo de um comando quando a porta se abrir, não pulando os muros, não pegando atalho. Porque quem faz isso é o ladrão. Não siga Satanás para fazer os desejos e os desígnios da sua vida se cumprirem. Não pule os muros da vida, entre pelas portas que Ele lhe abrir. Não busque ser rico. Eu preciso dizer isso para algumas pessoas aqui. Não busque ser rico sem Ele estar à sua frente. Não busque aquilo que Ele já lhe deu graciosamente. A Bíblia diz que Ele se fez pobre para que você fosse rico. A prosperidade da sua vida não está no valor da sua conta bancária. Está no nível de intensidade de comunhão que você tem para com Ele. E essa comunhão pode aumentar os dígitos da sua conta. E também, se não aumentar, não vai fazer diferença nenhuma para você, porque você vai entender o que eu vou lhe ensinar essa noite. A nossa maior riqueza é Ele. Mas eu preciso lhe dizer algo acerca disso. Precisamos desse caminho, Jesus. Sem Deus, sem Jesus Cristo, é impossível ir a Deus. Ele é o único, exclusivo e perfeito caminho ao Pai. Sem o auxílio do Espírito Santo, nem ao menos seríamos convencidos da justiça e do pecado e do juízo. Precisamos do porteiro e da porta para estar na presença manifesta de Deus, onde os milagres, os prodígios e as coisas extraordinárias me esperam e esperam você. Precisamos do porteiro e da porta. Mas ele também diz o seguinte: o diabo vem para matar, roubar e destruir. E hoje eu não quero falar do diabo. Eu não tenho nada com ele. Mas ele diz assim: mas eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. E agora eu e você, de uma forma muito simples, sabemos para que ele veio. Ele veio para que nós tivéssemos de uma forma abundante. Zói. Ele veio para que Zói não fosse em mim e você algo pequeno, que é visto uma vez ou outra, não. Ele veio para que a vida de Deus, para que essa vida abundante fosse tão presente em sua vida, que as pessoas vissem ela de forma abundante. Quando a Bíblia olha para mim e para você, ela olha com uma expectativa gigantesca. Ela diz: rios de águas vivas fluirão do meu e do seu interior. A Bíblia não diz de uma fontezinha, de uma torneira aberta. A Bíblia fala rios de água viva. Eu sei, meu amado, que pode parecer soberbo. Eu sei que uma torneira aberta já pode alimentar e matar a minha sede, e já pode talvez providenciar um bom banho para mim. Mas Deus não viu somente você quando Ele lhe trouxe para o seu reino. Ele não lhe trouxe para ficar somente dentro da porta do aprisco. Ele lhe chama também através do seu Filho, juntamente com Ele, para ir para fora do aprisco, porque Ele é a vida abundante. Ele é aquele que restaura, que cura e que liberta. Ele é a salvação para o mundo. Ele é a luz que todo homem precisa. E Ele decidiu fazer isso em você abundante. Ele decidiu fazer isso em mim e em você abundante. Porque Zói precisa ser abundante? Porque a palavra Zói significa: nós estamos vivendo debaixo de uma graça, e com expectativa de uma vida que Ele está gerando e que está aperfeiçoando em nós. E através dessa vida adaptada para um corpo não glorificado, Zói, nós podemos, através do Espírito Santo e de Cristo, a porta do aprisco,
com o auxílio do porteiro e da porta, nós podemos adentrar num lugar de comunhão e de intimidade com Deus. Nesse lugar de comunhão e intimidade, a essência do que é divino, a imagem do que é divino começa a tomar forma em mim e em você. Lembre-se que o primeiro Adão foi feito alma vivente, um fôlego de vida, uma vida que precisa ser, que nós precisamos abrir mão dela. Eu vou lhe mostrar disso. O primeiro Adão foi feito alma vivente, mas o segundo, ele é espírito vivificante. E você precisa entender isso. Deus não veio através de Cristo trazer o mesmo modelo de vida de um homem formado do pó da terra, de um homem simplesmente sustentado, não. Agora Ele veio nos fazer espíritos vivificantes nele. Em Jesus Cristo nós temos uma aliança superior, baseadas em maiores promessas, herdeiros das promessas de Abraão, herdeiros daquilo que ele conquistou, com certeza no que diz respeito às coisas dessa terra. Através de mim e de você serão benditas todas as nações da terra, verdade. Seremos eu e você perfeitos na presença dele, verdade. Seremos eu e você uma bênção, verdade. Somos herdeiros de Abraão, mas entenda, você também é herdeiro e co-herdeiro de Jesus Cristo. Você também é participante da glória de Deus. Você também é muito mais alguém que vai saber lidar com as coisas naturais, mas alguém capaz, habilitado, cheio, posto força mesmo dentro de você, dunamis, poder do Espírito Santo para fazer o sobrenatural, para ir na essência daquilo que é celestial e atrair para a terra. Você é muito mais do que você pensa ou imagina, segundo o poder que Ele decidiu tornar operante em você. Você é aquele que Ele conta para que juntamente com Cristo, Deus seja tudo em todos. Isso quer dizer, se Ele era miserável, diga ao pobre, eu rico sou. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao doente, eu sou sarado. Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em sua vida, a esperança da glória. Você não está agora aqui mais para ser uma alma vivente. Mas pastor, por que não? Seria insuficiente se Ele tivesse nos recriado da mesma forma que Ele criou Adão. Ele criou aquela vida para viver em um sistema sem pecado. Então era só viver, não tinha o que lutar, não tinha o que confrontar. Não tinha nem espinhos sobre a terra. Não precisava suar o rosto para ter comida na mesa. Não precisava de uma casa bem guardada e bem protegida para o leão não entrar. Se o leão entrasse, era a mesma coisa do gatinho e do cachorro que hoje mora dentro da sua casa. Seu filho ia deitar com o leão, ia pular com ele e rolar com ele no chão. Então aquela vida era mais do que suficiente. Mas vai querer viver daquela forma hoje, você será morto. Você precisa se encher de zoe, da vida de Deus, da essência que restaura, que transforma, que luta contra a adversidade, que faz com que a unção e o óleo despedacem o jugo, que vence as aflições com a alegria do Senhor, com bom ânimo, com entusiasmo. Entusiasmo Deus dentro de você. Ele lhe deu uma vida para confrontar o ministério da iniquidade. Onde está, ó morte, o teu aguilhão, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. 1 João capítulo 5,
Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem são aqueles que vencem o sistema falido, derrotado e já aniquilado por Deus? Os que conhecem Jesus, os que creem em Jesus, os filhos de Deus. Eu sei que talvez isso para você seja difícil e pareça soberba, mas creia na palavra. Jesus, quando estava falando dessa vida, as pessoas também disseram para ele: mas você está querendo dizer que você é Deus, que você é como Deus? Ele disse: não está escrito na vossa lei, citando Salmos 89, sois deuses. A palavra de Deus é a verdade e ela vai se cumprir na minha vida. Eu vou tomar a imagem do que é celestial e vou abrir mão dessa vida terrena. Eu vou pegar os atributos de Deus e vou fazer deles atributos vivos em mim. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo é por aquele que por mim morreu e ressuscitou. Vou gritar menos, fica tranquilo. Vá comigo agora, Mateus 16, quer dizer, versículo 24. Esse eu não vou ler sem você ver não, que eu quero que você veja com seus olhinhos. Enquanto você vai abrindo aí, eu quero lhe mostrar ainda algo em João capítulo 10, mas vai abrindo lá, que é para lá mesmo que a gente vai. Jesus disse o seguinte: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então isso quer dizer, ele queria que Zói se tornasse forte e abundante na minha e na sua vida. Não uma coisa que acontece de vez em quando, mas Zói deveria ser e é a nossa vida. Mas preste atenção em algo também. Ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Deixa eu lhe dizer aquilo que ele estava querendo sacrificar e matar de uma vez por todas. Jesus nos ensinou com um exemplo dele mesmo, daquilo que deveria ser entregue. Ele diz: eu lhes dou o zói, e eu decidi sacrificar psique. Eu decidi sacrificar o meu fôlego de vida por amor a você. Jesus estava dizendo: eu vim para fazer com que Zói se tornasse abundante na vida do homem, para que ele pudesse ter acesso à essência da divindade, à essência do caráter de Deus, e aplicar na sua vida cotidianamente, de forma abundante. Mas esse mesmo Deus nos ensinou como isso deveria acontecer na nossa vida, dizendo: porque eu vim trazer Zói, eu precisei como um homem abrir mão de algo, do psique, do fôlego de vida, dos sentimentos, da alma, das emoções. É isso que significa essa palavra. Jesus disse: eu sou o bom pastor, eu coloco em risco, eu coloco o meu próprio corpo, os meus sentimentos, as minhas emoções, por amor a você sacrificado. Ele veio para dizer exatamente isso. Existe algo em mim e em você que deve morrer de forma definitiva. Aquele modelo de vida anterior, do fôlego de vida, aquele modelo de vida anterior, de uma vida sustentada, não é mais suficiente. Deus veio entregar e ser o primeiro sacrifício e morrer nesse corpo natural, para que Zói fosse possível a mim e a você. E ele, o mesmo Jesus que fez isso, é o que está em Mateus no capítulo 16, versículo 24, dizendo:
E Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz e siga-me. Jesus estava dizendo o seguinte: se você quiser vir após mim, depois de mim, porque eu preciso ser o primeiro, se você quiser seguir o caminho que eu vou deixar, você precisa negar a si mesmo. Você sabe que você foi criado, que você tem um fôlego de vida, que você foi criado da terra, e criado da terra com esse fôlego de vida. Você também sabe que o pecado trouxe separação entre mim e você e Deus. E se você quiser se apegar a essa vida, e se você estiver enredado a ela e focado nela, que você não puder abrir mão dela, se você não se negar quem você é como homem, e você decidir não mais viver isso para viver outra vida, você não vai conseguir me seguir. Você não vai vir após mim. Vir para onde? Quem são os que vêm após ele? Da porta e na entrada do aprisco, as suas ovelhas, as que ouvem a sua voz, as que se identificam com a sua palavra, as que o seguem, as que não escutam outra voz, nem outro tipo de conselho, não escutam nada de ninguém a não ser dele. É isso que ele falou lá em João 10. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, e se outra voz falar com ela, ela nem escuta. Então, a voz dos meus sentidos e dos seus sentidos, a voz do mundo, a voz desse homem que eu sou pequeno, criado do pó dessa terra, que tem uma carne que milita contra o espírito, eu preciso negar a essa voz, a esses impulsos da minha carne, para viver a vida do Espírito Santo da graça de Deus. Eu nego os impulsos da carne e as coisas que alimentam a minha carne. Eu nego essa vida, eu nego o alimentar dela, para me alimentar daquilo que é divino, daquilo que é celestial, daquilo que é sobremodo excelente. Eu entendo que a única coisa dessa vida que não vai passar é a fé, a esperança e o amor. Então, eu vou viver uma vida de fé, de esperança e de amor. O resto não se apega a mim. Eu simplesmente nego para viver pela fé, na esperança de que Ele vem e cheio do amor dEle para dar para as pessoas. Eu nego a satisfação própria. Eu nego viver para mim mesmo, mesmo sabendo que não é um problema, meu amado. A Bíblia diz que se nós quisermos e se nós o ouvirmos, nós comeremos o melhor dessa terra. Mas não porque você está matando, destruindo e de qualquer forma tendo aquilo que você quer ter por ganância, por egoísmo, não. Porque você decidiu andar em amor, Deus também lhe ama. Jesus diz em João 10, porque eu dou a minha vida, porque eu dou o fôlego de vida. Quando ele está falando vida, quando ele diz a vida que eu dou, ele não está dizendo Zói, ele não abriu mão de Zói. Zói, ele decidiu ficar e compartilhar comigo e com você. Ele diz, eu abro mão do fôlego de vida, eu abro mão dessa vida de um homem criado do pó da terra, eu abro mão dessa vida de egoísmo, de quem vive somente para si. Eu vivo a vida de Deus, do amor que não busca o seu próprio interesse, que não se ufana, que não se ensoberbece, que não se conduz inconveniente, de alguém que tem temor a Deus acima de todas as coisas e por isso anda em sabedoria. Ele simplesmente acabou com o psique, com essa vida que a sua mente pequena quer trazer você o tempo inteiro para viver, fazendo as continhas do que dá, do que não dá certo, do que pode, do que não pode acontecer, que se vê diante de uma circunstância, de uma enfermidade ou de um problema e treme de medo. Ele quer lhe livrar do medo. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo.
A Bíblia diz que o amor é o caminho que faz a minha e a sua fé ser operante. Ele quer lhe livrar dos limites do psique, dos limites de uma mente vazia e pequena, que considera mais as coisas naturais. Nós temos que pegar a imagem do que é espiritual e viver o que é celestial. Deus está chamando a Igreja Evangélica Verbo da Vida em Pinheiros para um novo nível de vida e intimidade para com Ele. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, essa vida aqui também é a mesma. O fôlego de vida, o psique, as emoções e os sentimentos. O que é que ele está dizendo? Quem quiser salvar esse sentimento de viver para si mesmo, esse sentimento de que precisa ser sempre o queridinho e bem recebido em todos os lugares, esse sentimento de que é homem e eu sou só um homem, eu ando cheio de limitações. Se você quiser salvar essa mentalidade pequena e vazia, a Bíblia diz, se você quiser salvar essa vida, você vai perdê-la, porque a morte já foi designada para ela. Deus disse que certamente morreríamos. Mas Ele diz, a quem perder essa vida, por minha causa achará. O que aproveita para um homem ganhar o mundo e perder a sua própria alma? O que você vai dar em troca da sua própria salvação e da sua alma? Da liberdade dos pensamentos e das emoções para ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Para ser equilibrado nas emoções como Ele, para mesmo em meio à morte e à dor, poder ter compaixão das pessoas e dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você vai querer ainda viver a sua própria justiça, ou você vai querer a justiça de Deus que falará por você amanhã? Que faz você capaz de mesmo em meio a uma afronta, ter compaixão e amor por quem lhe afronta, e dobrar os seus joelhos, e se tornar um intercessor do seu agressor, da pessoa que lhe ofende. O seu ofensor não é o seu inimigo. O nosso inimigo são principados e potestades das regiões celestiais. A nossa luta não é contra carne, nem é contra sangue. Nós estamos contra o ministério da iniquidade, cheio do Espírito Santo, com um amor poderoso que constrange o homem ao arrependimento e à mudança, mudando o mundo e a nossa vida e a vida das pessoas pelo amor. Essa é a nossa vida, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé que opera em amor, a nossa fé que confia no amor de Deus, a nossa fé que depende do cuidado dEle. A nossa felicidade está em estar nele, em ter comunhão com Ele, em ouvi-lo, em seguir os seus comandos. A nossa felicidade é porque somos dele. A alegria do Senhor é a minha força. Ele é aquele que multiplica a força de que não tem nenhum vigor. Não tem lógica multiplicar do zero e dar alguma coisa, mas Ele veio para quebrar a lógica do psique mesmo. Ele veio para trazer uma vida do Espírito, inspirada, transformadora, que vivifica. Ele não veio para caber dentro de você, Ele veio para transbordar através de você. Eita, essa é boa, até eu gostei. Diga assim, Bruno, Ele não veio para caber em você, Ele veio para transbordar através de você. Aleluia! Eu recebo, meu amado, o que você está profetizando para mim. Profetize para mim de novo, vá, diga. Bruno, Ele não veio para caber em você, Ele veio para transbordar através de você. E dê para Ele um aleluia, um glória a Deus,
Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Você é a morada dele, mas não acho que você vá contê-lo, porque ele é maior do que você. Para acabar, Romanos 6, se eu conseguir. Versículo 1: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? Fica comigo, não! De modo algum. Como viveremos ainda pecando, nós que para o pecado morremos? Ou porventura será que estávamos ignorando que nós fomos batizados com Cristo e fomos batizados na sua morte? Diga assim comigo: batismo é identificação. Eu vou lhe explicar isso. A palavra batismo era utilizada na época quando eles mergulhavam um tecelão, mergulhavam um tecido na tinta e tirava da tinta. Quando um tecido cru entra na tinta e ele é mergulhado de forma apropriada e ele é misturado a ela de forma apropriada, quando ele sai da tinta, ele recebe os atributos da tinta. Ele recebe a cor e o cheiro dela. Por isso que você exala o bom perfume de Cristo. Não é porque você é tão bom como Cristo, é porque você está em contato com Ele, porque você tem comunhão com Ele. Por isso que você exala o perfume dele. Você está batizado, identificado com Ele. Você tem os atributos dele em você como a sua identidade. Diga assim agora: a minha identidade são os atributos de Cristo. O seu eterno poder. A minha identidade é a sua divindade. Eita! E aí ele diz assim para mim e para você: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Quantos já foram batizados aqui na água? Aleluia! Quantos não foram? Você que não foi batizado e já recebeu Jesus, você precisa se identificar com essa morte. Quando você desce naquelas águas e você é levantado, você está dizendo: eu morri para o pecado e agora estou vivo. A vida do fôlego de vida, a vida do meu psique, da minha mente pequena, eu largo para trás para viver a vida de Deus. Então, se você deseja, venha nos domingos de manhã. Nós temos uma classe de discipulado para que você possa ser batizado nas águas juntamente conosco. Pastor Gustavo está fazendo um trabalho maravilhoso, identificando pessoas a Deus, que é isso que o batismo faz. E ele diz o seguinte: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado pelos mortos, pela glória do Pai, diga assim: pela glória de Deus, assim também andemos nós em novidade de vida. A Bíblia está dizendo que nós temos que andar em uma novidade de vida, numa vida nova, diferente, totalmente alheia àquela vida anterior. A vida está dizendo para mim e para você que porque a morte operou nele, porque ele decidiu dar o fôlego de vida, porque ele decidiu dar os seus sentimentos, as suas emoções, porque ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes se esvaziou de si mesmo por amor de mim e por você, porque ele pagou os preços e o sacrifício, doando o fôlego, a vida, a força e a existência dele. Porque Cristo fez isso, eu e você também, que fomos batizados, que nos identificamos com a sua morte, que nos identificamos com essa vida, que não quer achar as coisas do velho homem, mas que quer trazer a imagem do celestial para a terra.
porque eu e você estamos identificados com Cristo, trazendo o sobrenatural para interagir com as coisas naturais, vivendo acima de todo o principado, de toda a potestade, de todo o domínio e poder, vivendo a vida em santidade, porque eu e você entramos nisso, nós estamos identificados com Ele. Quando Ele morreu, eu e você morremos com Ele. Todo homem vai provar as duas mortes. A diferença é, você vai matar o fôlego de vida, o psique, os seus sentimentos e as suas emoções por vontade própria, ou você vai esperar o ministério da iniquidade fazer isso e vai morrer nos braços de Satanás? Eu, quando entreguei a minha vida para Cristo, eu estou morto para o mundo, mas vivo para Deus. Isso quer dizer, o meu fôlego de vida, os meus pensamentos, as minhas emoções, eles não mais cogitam, não mais interagem com o mundo, eles não interagem mais com isso. Eu sou um cidadão do reino de Deus, eu sou herdeiro e co-herdeiro com Ele, um embaixador, alguém que não é daqui, vivendo aqui, como peregrino sobre essa terra, mas com os atributos e com a cultura do reino, vivendo agora para o reino de Deus, aqui nessa terra. Eu agora não sou mais do sistema e do mundo. Eu estou na terra, mas eu não estou livre do mundo. Mas eu sei que a vitória que vence o mundo é a minha fé. Eu não sei como é que isso entrou na sua cabeça, mas para mim está muito claro. Eu não sou mais do mundo, eu sou de Deus. A vida que eu vivo é dele. Os meus sentimentos, as minhas emoções, tudo da minha vida é dele. Deus é tudo em mim. Mesmo que hoje pela fé, porque é pela fé que eu tenho acesso a Zói, mesmo que hoje às vezes olhando para a minha vida e tendo que dobrar os meus joelhos e pedir perdão pelos meus pecados, mesmo assim, eu pela fé não abro mão de Zói. Eu pela fé não abro mão da vida de Deus. Eu decido todos os dias, assim como Paulo dizia, eu todos os dias morro. Todos os dias entrego o meu fôlego, os meus pensamentos. Todos os dias eu sacrifico as vontades da minha carne para servir a Ele com intrepidez e com intensidade e com alegria, com inteireza de coração. Diga assim comigo, com inteireza de coração. Não seja dele de qualquer forma, seja dele todo, meu amado. Se entregue totalmente, se renda, aniquile de uma vez por todas essa vida vazia que o mundo propõe para você. Se encha do Espírito de Deus, se encha da palavra, viva uma vida de sinais, de prodígios e de maravilhas. Não seja comum quando Ele veio para que você fosse abundante na vida de Deus. Não seja comum porque Ele veio para que você seja abundante na vida de Deus. Diga assim comigo, não seja comum porque Ele veio para eu ser abundante na vida de Deus. Não seja comum porque Ele veio para eu ser abundante na vida de Deus. Eu quero que você tenha consciência disso e por isso você vai fazer uma confissão comigo, amém? Diga assim comigo, eu fui criado e recriado em Cristo Jesus. Eu faço parte da segunda geração de homens, criado daquilo que é celestial. Eu nasci de Deus através de Jesus Cristo. E por isso eu tomo a imagem daquilo que é celestial. Como um dia eu aprendi a lidar com as coisas terrenas, eu decido hoje a lidar com as coisas do reino de Deus, com aquilo que é celestial, com aquilo que é eterno.
com aquilo que é divino. Eu recebo a vida de Deus para andar conforme segundo o seu desígnio. Eu sou feliz porque Cristo habita em mim. Aleluia. Um culto grandioso, onde fomos provocados a pensarmos qual é o nosso real propósito aqui, aqueles que são chamados filhos de Deus. Nós ficamos felizes de contar com a sua presença no nosso canal do YouTube. A nossa programação continua a mesma, próximo domingo às 18 horas no mesmo canal. Mas o nosso desejo é recebê-los aqui, pessoalmente, e ver que vocês desfrutem da unção coletiva que aconteceu nesta noite aqui e promete se repetir grandiosamente no próximo domingo. O nosso endereço é Rua Deputado Lacerda Franco, número 293. Esperamos vocês!